Bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. É um prazer ter vocês aqui, saber que vocês estão acompanhando os estudos da palavra, espero que estejam gostando. Não esquece de deixar seu like, não esquece de compartilhar com as pessoas que você ama, se possível colocar um comentário, isso ajuda muito o canal. Hoje nós estamos aqui no capítulo 36 do livro de Gênesis, e é um capítulo sobre genealogia. E aí você vai pensar: nossa, mas esse capítulo eu vou pular, por que eu vou ficar lendo tanto nome? Por que eu vou ficar me preocupando com todos esses príncipes que o Senhor está citando? Deixa eu contar para você que não existe nada, absolutamente nada, nenhum capítulo dessa Bíblia que precise ou que possa ser descartado, ou que seja menos importante, menos necessário. Tudo que Deus deixou registrado nessa palavra é importante e é necessário. Por quê? Porque você vai ter um parâmetro de comparação entre a evolução de uma tribo, a evolução da outra tribo, como se comportaram uns e como se comportaram outros diante de Deus. E aqui nós temos a genealogia do Esaú. E como nós sabemos, o Esaú não foi exatamente um filho obediente ao pai, embora o pai o amasse mais do que Jacó. Lembram? Mas ele era uma pessoa muito dura, era uma pessoa muito impulsiva, tanto que ele ameaçou de matar o irmão. E quando o pai dele falou para o Jacó: olha, eu quero que você procure uma mulher longe daqui, que seja da minha terra, que seja lá de Canaã. O que ele fez? Foi lá e casou com gente daquela terra. Casou, escolheu 2 mulheres para ele, e não eram as mulheres que o pai queria que ele escolhesse. Só de birra, só para contrariar, como a gente costuma dizer no nosso linguajar de hoje. E aí você vai perceber que ele casou-se com a filha de um Eteu, depois com a filha de um Eveu e depois com a filha de Ismael, o filho da carne, o filho da Agar, que era a escrava. Casou com a filha dele, do Ismael, e teve o Nebaiote. Depois vai falar que de todas as outras, casou com Ada e casou também com uma filha de Canaã. Ele teve uma mistura grande de mulheres que ele escolheu para ele. Certamente que não escolheu bem, certamente que não escolheu de acordo com a vontade do pai, que havia aconselhado tanto Jacó quanto ele que escolhessem mulheres que fossem da mesma linhagem deles, fossem da linhagem de Israel, da linhagem de Abraão, da linhagem de Isaac. E não foi o que ele fez. Diz assim: ele tomou então suas mulheres e suas filhas, todas as almas da sua casa, ou seja, todos os seus servos, todos que tinham nascido naquela casa, seu gado, todos os seus animais, toda a sua fazenda que ele havia adquirido na terra de Canaã, foi para outra terra, diante da face de Jacó, seu irmão. E até hoje eles continuam nessa mesma situação, de frente um para o outro, mas se confrontando. Povos que brigam, porque ele vai gerar o povo de Edom, os edomitas. E como nós sabemos, o Davi, mais lá para frente, ele vai derrotar esses edomitas. Essa derrota está lá em 2 Samuel 8, 13 e 14, quando Davi derrota os edomitas, porque eles se tornaram inimigos do povo judeu, do povo de Deus. Diz assim: por que ele fez isso? Que ele foi morar de frente? Porque a fazenda dele era muito grande e eles não podiam mais habitar junto. Lembra que aconteceu a mesma coisa com Ló e com Abraão? Eles tiveram que se separar, porque o lugar ficou pequeno para eles. Então eles foram para mais longe, para poder cada um criar sua família, seu gado, seus animais, porque aquele lugar ficou pequeno para eles. Diz assim: a fazenda era muito grande para habitarem juntos, e a terra das suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado,
não havia comida suficiente para todo o gado, porque eles cresceram demais. Portanto, então, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Por isso, então, nós vamos ter os edomitas. Nós vamos ver que dessa geração, dessa genealogia, vão nascer muitos reis, muitos príncipes. Portanto, nós sabemos que Edom prosperou muito. Eles se tornaram um povo muito rico. É cheio de príncipes. Você vai ver nome de príncipes e mais príncipes e mais príncipes, porque eles tinham muita terra, eles tinham muitos bens, eles eram um povo próspero, o que significa que o Senhor não retirou deles a promessa que ele já havia feito ao filho da Agar, ao Ismael. Enquanto que Israel, você vai ver que Israel vai passar por um período de fome, o Jacó vai ser vendido para o Egito. Então, o que eles tinham? Enquanto que os edomitas e os descendentes de Esaú tinham dinheiro, prosperidade, o povo do lado de Israel só tinha uma coisa, a promessa. E isso é o que faz toda a diferença. Eles tinham esperança nas promessas do Senhor. Naquele momento, a situação parecia muito contrária a eles e muito favorável a Esaú. Mas com o passar dos anos, com o passar do tempo, nós vamos ver que a coisa não funcionou bem assim. Porque aqueles a quem Deus promete, aqueles a quem Deus dá a sua promessa, podem esperar com confiança. E eu posso afirmar isso por quê? Porque nós sabemos que a nossa esperança não está nas coisas desse mundo. A nossa esperança está no Senhor e nas promessas que Ele fez a nós. Então, aqui nesse capítulo, você vai ter um padrão de comparação entre aquele que preferiu obedecer ao Pai, seguir a promessa, batalhar pela promessa que um dia foi dada a ele, que no caso era o Israel e o seu filho José, que agora vai continuar a sua história, e aqueles que preferem o caminho mais rápido, o caminho do enriquecimento, o caminho da desobediência, o caminho de trabalhar com sua própria força, com seu próprio braço, com seu arco, com sua flecha, que era o que Edom fazia, o que Esaú foi fazer. Então, que isso sirva para nós como um modelo, comparação. O que parece estar bem, o que parece ser prosperidade, na verdade não representa nada. Quando verdadeiramente nós confiamos no Senhor, é que as coisas acontecem e as promessas do Senhor nunca falham. Poderiam não ter falhado com Esaú, se ele tivesse escolhido se unir ao seu irmão e não se apartar dele, e não declarar guerra contra ele, e não tornar-se inimigo do povo, que eles eram descendentes da mesma raiz. A raiz era Abraão, a raiz era Isaac, eles tinham a mesma raiz, mas escolheram lutar contra, se levantar contra, e até hoje é assim, aqueles povos lutam, até hoje. Mas nós já sabemos de quem é a vitória. A vitória é sua, a vitória é minha, a vitória é nossa, a vitória é daqueles que escolhem obedecer e seguir as promessas do Senhor. Que o Senhor fale com você nesse capítulo que parece desnecessário, que parece um monte de nome, um monte de príncipes, e esse casou com aquele, e fez esse reino, fez aquele. Talvez isso daí não pareça tão importante, mas esse registro que o Senhor faz até chegar ao nascimento de Jesus, esse registro é feito na Bíblia, todas as gerações, tanto do lado do Ismael, quanto do lado de Israel. É claro que o Senhor vai focar principalmente nos da promessa, nos filhos de Israel. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde e que hoje você possa verdadeiramente entender que vale a pena esperar nas promessas do Senhor. As promessas que Ele te fez, Ele é fiel para cumprir.
e não olhe para a prosperidade do seu vizinho e fique com inveja ou desejando ou se questionando por que deu a ele e não deu a mim. O Senhor sabe o melhor momento para te dar as coisas. E quando Ele tira com propósito. Deus não faz nada para os filhos que Ele ama sem ter um propósito. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesse dia. Amanhã a gente vai ver o probleminha do José, que vai ser vendido pelos seus irmãos, porque ele era o queridinho do papai e porque o Senhor tinha uma promessa para a vida dele e ele precisaria passar por uma série de situações para poder, na verdade, salvar os irmãos. E amanhã o capítulo é muito bonito. Eu recomendo. Um abraço em Cristo Jesus.